Bora, meus amigos! Cara, eu tô aqui ansioso por esse episódio, viu? Um cara que eu sou, assim, fã. Além de ter toda quarta-feira a minha peladinha do Aeroclube, né? O cara que diz que ele é bom de bola, mas eu achei mais ou menos, viu? Mas além disso aí, ele vai falar de muitas coisas, que ele além de procurador, professor, o cara também é escritor, viu, amigo? Aí ele tem aqui alguns livros para falar, contar a história dele. Se você nunca ouviu falar sobre Marcelo Alves, você vai saber hoje a história dele. E chegar ao final, que ele tá aqui lançando alguns livros essa semana. Vamos lá, Marcelo? Obrigado, irmão, por você tá aqui comigo hoje. Vamos lá, Alberto, ou Goiano, que é como a gente conhece na pelada, certo? É o nosso craque. Eu, na verdade, só corro atrás da bola, dá até para vocês notarem aqui, certo? Mas vamos lá, certo? Vamos lá. De vez em quando a gente dá uma sorte e faz um gol. Golaço, rapaz, deixa de onda, esse é outro craque lá. Meu amigo, me conta aí como é que é o Marcelo lá atrás. Hoje a gente já sabe que você, né, tem hoje procurador da República, não é isso? Isso. E até eu quero depois entender, porque muitas pessoas, a gente fala procurador, promotor, e parece que é algo que a sociedade toda sabe, e algumas pessoas não sabem disso. E é bom até destrinchar como é que é. Até o do direito a gente estava conversando, às vezes o cara não entende muito. É verdade. Essa nomenclatura ela é complicada. Não só aqueles que são leigos no direito, mas os profissionais do direito mesmo às vezes não entendem o que é ser um procurador, o que é ser um promotor. Antes da gente começar aqui essa história mais voltando atrás, mais na minha vida, para facilitar. Todo mundo entende o que é um promotor de justiça, assim, digamos, no imaginário das pessoas. Aquela pessoa que acusa quando alguém comete um crime. Eu sou procurador da República, entendam, um promotor federal. Se você comete um crime na área federal, somos nós, os procuradores da República, que acusamos. Aí não confundir com outros procuradores que exercem funções nobres também, procurador do Estado, procuradores federais e por aí vai. Depois do seu, no caso hoje, o cargo que você está, qual seria o outro? Hoje eu sou procurador regional da República. A gente começa na carreira como procurador da República, certo, atuando nos estados, né, na Justiça Federal perante os estados. Aí eu fui promovido primeiro para Brasília e depois removido para Recife e trabalho perante um tribunal regional, certo, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, como procurador regional da República para 6 estados. Okay. Depois do cargo de procurador regional vem o subprocurador-geral da República. Sim. E aí você chega digamos, ao topo da carreira. Ao topo da carreira. Mas antes de falar do topo, que você já tá ali, já na beirinha, ainda mais. Não sei como é que você tá tomando um remedinho aí, meu amigo, porque o cara não tem nem cabelo branco e já tá nesse auge. Futebol tá me levando a uma juventude. Você começou muito novo, né, Marcelo? Vamos lá. Conta pra gente. Eu sou de Natal, assim, gosto demais da minha cidade. Eu morei aqui em Petrópolis, morei em Morro Branco, Nova Descoberta, depois voltei para Petrópolis. Assim, eu gosto demais dos prazeres que Natal nos dá, apesar dos problemas da cidade. Sim. Eu estudei minha vida toda no Colégio Imaculada Conceição, no SIC, aqui no centro da cidade. O colégio já fechou hoje, mas é uma época que me deixa muita saudade. E eu sou formado em Direito, a minha profissão principal pela UFRN, também a querida UFRN, e também tenho muita saudade desse período. Eu acho que entrei ali na década de 90, comecei exatamente em 1990, fiquei lá 4 anos. Não precisa contar a idade, meu amigo, fique tranquilo, viu? Vamos passar essa parte. Mas você teve inspiração em casa para ir para o direito? Geralmente ali quando é jovem, e aí, será que eu vou ser médico, dentista, advogado? Sim, meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, eles são formados em Direito, advogaram. Eles foram promotores de justiça na época adjuntos que existia àquela época. Então eu tenho dentro, e se eu expandir minha família para meus tios, tanto parte de pai como parte da minha mãe, foi expandindo mais, a gente vai ver que quase todo mundo está ligado a essa área do direito, uma parte ao jornalismo, mas médicos, engenheiros são profissões mais raras na minha família. Então com certeza houve aí uma influência familiar.
Sim. Mas aí os seus pais, no caso, não chegaram a ser, né, esse cargo de procurador, promotor. Foi mais para a área do direito. Meu pai advogou, meu pai foi esse promotor que existia na época, adjunto de promotor, minha mãe também, e meu pai foi auditor também do Tribunal de Contas. Foi auditor do Tribunal de Contas. E ele é deputado hoje já faz muito tempo, desde 1986. Certo? Então, na área também, também na área do direito aí, uma das profissões que é a política, certo? Aliás, está intimamente ligada ao direito, que é a parte de legislar, de você criar a legislação que os demais profissionais do direito, promotores, juízes, advogados, vão fazer cumprir, né? Vão executar. Então, há realmente essa influência familiar para eu ter escolhido o direito. Formou muito cedo e já passou em concurso. Conta esse momento. Vamos lá. Eu estudei na UFRN, como dito, e durante a época da UFRN eu fiz 2 concursos. Eu fiz um na época chamava-se Auxiliar Judiciário da Justiça Federal, e eu fui trabalhar na Justiça Federal, ainda estudante de Direito. Eu acho que ali em 1993, por ali. Aí trabalhei na Justiça Federal, e a época era permitido, hoje não é mais. Eu fiz também o concurso de promotor de justiça. Na época, aqui no Rio Grande do Norte, você, estudante de direito, podia fazer o concurso de promotor. Eu comecei a fazer o concurso de promotor. Também na época, um concurso desse demorava muito tempo, 1 ano, às vezes até 2 anos. Não tinha internet, não tinha nada disso. Tudo era muito mais rudimentar sobre esse aspecto. E coincidiu de eu conseguir me formar antes do concurso terminar. Então, eu fui fazendo o concurso, passei no concurso e já tinha me formado há pouco tempo antes. Aí fui ser promotor de justiça. Uma época maravilhosa, eu adorava ser promotor de justiça. Eu fui promotor, me lembro bem, em Poço Branco, e depois fui para o Oeste. Fui para a polícia, promotor. Trabalhei um tempo adido ao gabinete do Procurador-Geral, doutor Emanuel Cavalcante, época muito boa também. E fiquei 2 anos e meio como promotor, porque também surgiu o concurso de Procurador da República. Também uma coincidência, você só podia fazer se tivesse 2 anos de formado. Eu tinha acabado de completar os 2 anos de formado. Aí fiz o concurso de Procurador da República, passei. Aí eu achei que devia estar com uns 23, 24 anos. E tomei posse e fui para aqui vizinho, o estado da Paraíba. Fiquei lá 6 anos, uma maravilha. Eu sou assim, um apaixonado pela Paraíba. O João Pessoa adora a cidade, estive até lá há pouco tempo agora. Fiquei 6 anos na Paraíba, depois fui removido para o meu estado, que é o Rio Grande do Norte, minha terra aqui. Fiquei 6 anos aqui e depois... Deixa eu pausar rapidinho, eu queria uma dúvida que eu tenho. Você, muito jovem, chegar ali e tá num cargo, né, que às vezes geralmente é uma pessoa mais velha, né? A gente vê lá o cara... Como é que é isso? A questão sua de teve desvantagem, teve uma vantagem? Eu queria que você desse também essa... Importante isso aí. Você deve ter o quê? É o mais jovem no Brasil? Não, na época, do meu concurso aqui de promotor, com certeza eu era o mais jovem, e eu acho que procurador da República eu devia ser o mais jovem também. Também, né? Com certeza, eu acho que depois ou antes pode ter alguém que passou com a idade ainda menor do que a minha, mas na época com certeza eu era o mais jovem. Eu tinha acho 21, 22 quando eu tomei posse como promotor e 24 eu acho quando como procurador da República. Assim, vantagens. O jovem tem uma força de trabalho maior. O jovem geralmente tem a cabeça mais aberta. Você acabou de passar no concurso, você está com o conhecimento bastante fresco, bastante atual. Vantagens. Desvantagens. A falta de experiência, a falta de uma história de vida que faça com que você possa tomar algumas decisões com menos paixão, com racionalidade, já aprendendo com seus acertos, seus erros. Assim, tem uma frase... agora, experiência não significa sabedoria. Eu acho que isso é uma questão que é difícil de você mensurar se é melhor ou se é pior. Tem algumas coisas que foram curiosas comigo. Realmente, quem vai procurar um promotor, vai procurar um procurador da República, ele normalmente está esperando, ao entrar na sala, uma pessoa de idade, de cabelos brancos, mais velho e tal... Um adulto na sua, digamos, metade da vida. E é uma surpresa, às vezes. Esse menino, sei lá, tal. Seu estagiário? É o estagiário, mas isso com o tempo, você leva na brincadeira, você trata bem e aí você vai levando. Assim, eu acho que tem que encontrar um meio termo.
Tem uma frase que eu gosto muito de repetir quando eu dou aula, de um escritor, na verdade irlandês, mas que viveu muito tempo na Inglaterra, chamado George Bernard Shaw, que ele dizia, olha, se experiência significasse sabedoria, as pedras da Torre de Londres seriam mais sábias do que todos os sábios da Inglaterra, porque elas estão lá há séculos. Mas não é bem assim. Mas ajuda, eu acho que é encontrar um meio termo, sabe, entre uma coisa e outra. Não, bacana. Te interrompi, mas pode continuar. E aí eu voltei para o meu estado como procurador da República, passei aqui, eu acho também uns 6 anos, aí fui promovido para procurador regional, o cargo que eu ocupo hoje. Isso já faz... mais de 20 anos. Que eu fui promovido mais de 10 anos, porque foi 2010 por ali. 2010. E aí eu fui para Brasília e consegui depois uma remoção para Recife, uma regional em Recife. Fui promovido para Brasília, mas Recife é muito mais próximo de Natal. E eu estou em Recife desde 2011, 2012, trabalhando também muito satisfeito. Adoro Pernambuco. Fui chefe lá da unidade durante 5 anos. Era chefe até bem pouco tempo. Hoje eu sou o substituto. Um colega assumiu a chefia e eu venho passando, e se Deus quiser, termina essa minha fase também de transição, porque 5 anos é muito tempo, chefiando uma unidade, são 6 estados. Assim, profissionalmente, foi mais ou menos essa minha história no Ministério Público Federal. Bacana. A gente tem que falar como essa área do professor e do escritor. Como é que a gente vai agora para o professor, né? Vamos lá. A minha formação, eu sou formado pela UFRN em Direito. Depois eu fui fazer mestrado, logo que me formei em São Paulo, na PUC. Um período também maravilhoso. Assim, eu era muito jovem, eu já era promotor, então eu passava um tempo lá, um tempo aqui. Teve uma época que era complicado, eu pegava o avião, às vezes toda semana, ou de 15 dias para assistir a aula e voltar. Aí eu fiz o mestrado em São Paulo, na PUC. Muitos estudantes da PUC são do Rio Grande do Norte, porque nós temos uma ligação muito grande, o professor Alvim, a Ruda Alvim, que faleceu há pouco tempo, a professora Tereza, na parte de processo civil, Paulo de Barros Carvalho, na parte de tributário e filosofia, tem uma ligação muito grande com o Rio Grande do Norte. Depois do mestrado, eu fui fazer doutorado na Inglaterra. Aí eu foram 4 anos, aí foi um período feliz, mas também muito difícil. Eu ia perguntar isso, essa experiência, porque a gente escuta muito a grama do vizinho verde, né? Como é que é isso? Todo mundo, poxa, meu sonho é morar fora, ter essa experiência, você passa um pouco também. Olha, assim, eu reputo, são experiências completamente diferentes. Uma viagem para o exterior, onde você está de férias, sem compromisso. Você normalmente viaja com o dinheiro suficiente para passar aquele período com o conforto bacana que você possa ter, ou pelo menos você já sabe, olha, eu vou poder ficar num 5 estrelas, ou poder ficar num 2 estrelas só, num hostel, mas eu tenho a minha programação. Eu fiquei 4 anos lá, e eu convivia com pessoas que trabalhavam lá. Eu morei em apartamento que eu aluguei em flat. Eu morei em casa de brasileiros lá, que foi um período muito bom também. Gente aqui do Rio Grande do Norte que tinha apartamento, eu aluguei um quarto lá com eles, um meu escritóriozinho e tal. Eu morei em residência estudantil lá, sim, também durante 1 ano, um flat de pós-graduado e tal. Então eu consegui conviver com gente que estava trabalhando, a vida é duríssima. Ralada. Você acorda 5, 6 horas da manhã para pegar o metrô. Nós morávamos a 40 minutos do centro, num frio lascado no inverno, certo? Para ir trabalhar o dia todinho, para voltar à noite, o dinheiro do pessoal, de todo mundo contado. Eu convivi com gente que estava lá para estudar, e aí você tem o desafio da língua. Eu convivia com gente brasileira, mas eu convivia com gente que vinha do leste europeu, Polônia, Rússia, Ucrânia, que você possa imaginar. Muita gente da escola vinha da Tailândia, muita gente vinha de Singapura. Sem dinheiro mesmo, né? Estudante, certo? E vivendo uma cultura completamente diferente. A vida na Inglaterra é verdade, ela é completamente diferente do verão, do inverno. O humor durante o verão é um humor fantástico, todo mundo na rua, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Quando chega o inverno, onde 4 horas da tarde tudo está escuro, as pessoas estão passando um frio danado, Londres
chove bastante, certo? Eu já cheguei a passar fins de semana todo dentro de casa porque chovia de manhã até de noite. Muda. Então, eu vi também colegas meus desistirem. O cara fez um esforço danado para conseguir ingressar no mestrado ou conseguir ingressar no doutorado. 3, 4 meses depois pegava as coisinhas e voltava. Assim, então, esse período foi um período, digamos, muito mais difícil para mim do que foi o período da UFRN ou o período do mestrado. Sobretudo pela língua. Eu também tinha que todos os dias tentar desenvolver meu inglês, não como algo diletante, mas como uma barreira a ser superada para poder conseguir escrever uma tese de doutorado de 300, 400 páginas em inglês, em conversar um inglês num nível acadêmico razoável. Foi um período difícil. Agora, o resultado dele, para mim, foi muito bom. Assim, eu reputo um salto na minha carreira muito grande em razão desse doutorado no King's College, lá de Londres. Londres é uma cidade fantástica, maravilhosa. Quando eu fui fazer o doutorado na Inglaterra, eu fui visitar, que eu já tinha estudado em Oxford, já tinha estudado em Cambridge, tinha sido bolsista do Conselho Britânico na Universidade de Oxford e tal. Mas eu decidi ir para Londres, porque Londres é uma cidade que, diferentemente de Oxford e Cambridge, que depois de 15 dias, 30 dias, você já conhece tudo, em Londres é impossível você conhecer. Então, todo dia tem algo diferente para fazer. Então, assim, é maravilhoso. Assim, hoje, a única coisa que eu poderia fazer diferente era ter feito o mestrado na Inglaterra, que dura 1 ano, no máximo uns 2 anos, e ter feito o doutorado no Brasil, que dura 4 anos. 4 anos é muito tempo. É muito tempo. E doutorado foi aonde? Foi no King's College. O King's College, a Inglaterra, tem as 2 universidades mais antigas, sim. Oxford, Cambridge, tem o em Durham, que é uma universidade também muito antiga. Aí depois são as universidades de Londres. O UCL, que é a University College London, e o King's College, né? Colégio do Rei, certo? Colégio do Rei. Eu fiz no King's College, que é assim, uma universidade fantástica. Assim, você passou muito tempo fora do Brasil, né? Passei, talvez mais do que devia, certo? Eu viajei muito. Hoje eu não gosto de viajar tanto, porque eu estudei. Quando eu fui ser procurador da República, a Procuradoria passou a me oferecer oportunidades de estudo fora. Eu me lembro que eu fui para a Bélgica, estudei na Universidade de Louvain-la-Nova. Eu fui bolsista do Conselho Britânico 2 vezes. Aliás, 3 vezes. Uma para estudar em Oxford, outra para estudar em Durham, e fui também professor visitante numa universidade que chama Universidade de Northumbria, em Newcastle, que é uma cidade já do norte, lá da Inglaterra. Aí fui estudar francês na França, fui estudar, fiz cursos na Itália, Espanha e tal. A Procuradoria me deu muita oportunidade, e eu agarrou, né? Agarrei essas oportunidades. Tem gente que não agarra. Eu agarrei essas oportunidades. Quando eu digo mais do que devia, porque hoje eu tô cansado de viajar, certo? Aí vem filho, né? Que eu tenho um filho, os pais vão ficando mais velhos, aí tem a esposa. Os compromissos, tá? Né? Os compromissos é que hoje... E o que acontece? Eu viajo para Recife constantemente, certo? Então eu já viajo constantemente. Então hoje, sinceramente, quando dá quinta ou sexta-feira, eu gosto de ficar em casa. Se acalmar, né? E até faz com que você hoje tenha até menos, dá aula menos, né? A sua constância em aula é menor hoje. Pronto, eu dei aula na FRN, UNP, a última universidade que eu dei aula na graduação, ainda sou até vinculado a ela, foi o UniRN, a antiga Farne. Mas eu estava dando aula na segunda pela manhã e na sexta-feira à noite. A segunda pela manhã ninguém merece. Você vem cansado do fim de semana, na época mais jovem, né, as festas e tal. Eu já vinha cansado do final de semana para dar aula segunda de manhã. E na sexta à noite eu vinha de Recife já para querer aproveitar o final de semana e os alunos também. Então era muito cansativo. Aí hoje eu estou dando aula basicamente só na escola da magistratura, que eu consigo fazer em módulos, um módulo semestral, um módulo rápido, anual, né? Concentra tudo numa semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, concentra. Mas é muito bom. Eu adoro ir para essa aula, porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com o pessoal mais jovem, com os colegas, e estar ali
aprendendo, né? Aprendendo. Eu acho que eu aprendo bem mais do que eu talvez até ensine, certo? Aprendo até mais do que eu ensino. Bacana essa visão, né? O professor, ele sempre tem esse lado, né? Não só passar o conhecimento, mas receber constantemente, né? Eu acho que é uma troca que você, digamos, incentiva o aluno a aprender, mais incentiva do que ensina. Isso. Agora, você aprende muito com o aluno se você tiver digamos, a perspicácia de saber que é uma geração ali que não é mais a sua e que eles estão ensinando a você o que será o futuro, certo? Eu tenho muito respeito pela juventude, o mesmo respeito que eu tenho pelas pessoas mais velhas, que você aprende com a experiência dos mais velhos, não resta a menor dúvida, e que isso é histórico, certo? As civilizações tinham os conselhos dos anciãos, né? As pessoas que tinham mais experiência para nos passar. Mas vamos lembrar que o futuro será feito pelos jovens, certo? Eles que vão mudar, né? Eles vão ter que escutar. Mas voltando aí no caso da parte da literatura, você como escritor, como é que foi essa outra habilidade? Quando é que você começou a escrever, né? Vamos lá, é uma história interessante. O antigo Diário Natal, que rivalizava com a Tribuna do Norte, que eram os dois maiores jornais, né? Porque o jornal impresso era muito importante. Muito forte, né? Muito forte. Diário Natal Poti, que saía no domingo. Eles ofereceram espaço à Procuradoria da República aqui para que a gente escrevesse. Eu acho que era na quarta-feira um artigo tratando de coisas do direito, né? Um espaço para a Procuradoria. O que aconteceu é que praticamente só eu que escrevia. Sim. Então, aquela coluna que era da Procuradoria, todas as quartas-feiras acabou só Marcelo escrevendo. E aí o pessoal da Tribuna do Norte, que é um jornal de pessoas da minha família, né, fundado por Aloysio Alves, que é um tio meu, irmão da minha mãe, disse, Marcelo, fica chato, você está escrevendo para o nosso concorrente e tal. Venha da família aqui, né? Da família e tal, venha para a Tribuna. Então, aí eu agradeci muito ao Diário, passei lá alguns meses e fui escrever na Tribuna. Isso foi tudo em 2009, se eu não me engano. E eu tinha uma coluna que eu escrevi um artigo ao lado de uma coluna da jornalista Nelly Medeiros, que escrevia sobre direito. Sim. E eu escrevi um artigo jurídico ali na Tribuna do Norte. Só que em 2009 eu coincidia também com o período meu do doutorado. Sim, lá fora, né? Lá fora. Aí eu comecei a escrever coisas da Inglaterra, direito da Inglaterra, cinema inglês, literatura inglesa, literatura de viagem, uma cidade que eu visitava, colocando alguma coisa de direito no meio, misturando direito com essa parte de cultura geral. E aí, direito é chato, sejamos sinceros, certo? E literatura e cinema e viagem é muito gostoso, certo? É verdade. E aí eu fui mudando, e uma ênfase maior à literatura, ao cinema. Direito é chato para quem não é do direito, né? Quem é fora da bolha, né? Fala, poxa, não é atrativo. Eu tinha um público específico, era o público do direito, certo? E às vezes até o público do direito, ele não quer escutar coisas enfadonhas que ele já vê no dia a dia. Eu tinha que fazer alguma coisa interessante. Massa, legal. E foi aí misturar com a literatura. Só que num dado momento eu passei a ter mais literatura, mais cinema, mais viagem e só alguma coisa do direito para manter a tradição. É verdade que de vez em quando, por exemplo, o artigo que eu vou mandar para a Tribuna no domingo que vem será de direito. O da outra semana eu acho que eu vou escrever também sobre direito. Por quê? Eu tenho que, de vez em quando, voltar ao direito para manter aquele público, certo? Mas o fato é que eu saí dessa parte jurídica e fui para a parte da literatura propriamente dita. Hoje, meu espaço na Tribuna, que é aos domingos, eu escrevo, fica Paulo Coelho num local, eu logo embaixo, acho Diógenes Cunha Lima no outro lado. Eu saí do caderno de direito e fui para o caderno de literatura. Com isso, assim, eu acabei indo para a Academia de Letras Jurídicas há alguns anos e acabei agora não, já faz uns 2 anos mais ou menos, eu sou também da Academia de Letras aqui do Estado do Rio Grande do Norte, eu sou da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Então, assim, eu direcionei para literatura, cinema, literatura de viagem, essas coisas. Bacana. E aí, isso aí foi base para livro também? Bom, vamos lá. Na época do doutorado da Inglaterra, eu já tinha livros escritos só de direito, mas a época da Inglaterra me deu 3 livros.
uma trilogia misturando exatamente coisas da Inglaterra, literatura, direito. Os livros são Ensaios Ingleses, Retratos Ingleses e Códigos Ingleses, que eu agrupei as crônicas, dividi ali por direito e literatura, direito e cinema, direito e ciência política, direito e filosofia, tudo ligado àquele meu período do doutorado na Inglaterra. Publiquei esses 3 livros. Depois, já aqui na pandemia, eu ia lançar antes, não deu para lançar, porque veio a pandemia, acabei fazendo o lançamento virtual, um livro cujo título é Sobre Livrarias e Bibliotecas. Eu juntei 54 textos e 150 fotos autorais minhas que eu tirei de livrarias, bibliotecas, universidades que eu visitei no mundo todo, estudando, ou depois de um tempo eu passei a visitar, por sugestão de Abimael, do Sebo Vermelho aqui, passei a visitar profissionalmente para fotografar e escrever nesse projetozinho de 54 textos sobre isso aí. É um livro interessante, ele é um livro sobre livrarias, bibliotecas e é também um guia de viagem. É isso que eu ia falar. Um guia de viagem. É provável. Inclusive, no final, eu deixei um cadernozinho de anotações para quem quiser levar ele debaixo do braço, legal, fazer as anotações. Já me interessei, viu? Esse é interessante, assim, livrarias em Paris, livrarias em Londres, livrarias em Buenos Aires, sei lá, as bibliotecas de Londres, as bibliotecas de Paris, a biblioteca de Nova York. Eu analiso e digo que é interessante e tal. Bacana. E o livro que vai lançar agora? Aí vamos lá, agora, eu passado eu escrevo hoje para a Tribuna do Norte, que é importante, e também escrevo para o Diário de Pernambuco. Sim. Que é outra praça, o jornal mais... Mas publica o mesmo artigo que eu mando para a Tribuna, que eles publicam no domingo, eu mando também para o Diário de Pernambuco, que eles publicam na terça ou na quarta-feira. É o mesmo artigo, e eu não tô com tempo para escrever 2. Já fiz isso uma época, mas foi assim uma época... Uma demanda, né? É muito cansaço, que é uma obrigação que você tem toda semana. Então, eu agrupei aí 10 anos de artigos na Tribuna do Norte e no Diário de Pernambuco, um pouco menos, quer dizer, menos no Diário de Pernambuco, eu agrupei em 2 grandes temáticas. Eu fiz 2 livros que eu estou lançando agora na quinta-feira, dia 7 de julho, às 18 horas, na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Vai ter um coquetel, já estou convidando aqui todo mundo. Bacana. Esses livros, eles se chamam Literaturas e Entre Livros. Essa coleção, o nome já diz, está ligado à crítica literária, à literatura, para quem gosta, por exemplo, sei lá, Balzac, Victor Hugo, Dickens, autores clássicos. Eu tento retirar desses autores alguma coisa que tenha familiaridade com direito, por exemplo. Mas eu também falo só de literatura. Quem gosta de literatura policial, sei lá, Agatha Christie, que eu chamo da minha amiga, certo? Eu analiso a obra dela, George Simenon, digamos, os romancistas noir americanos. Poxa, bacana. Eu vou mandar pra minha avó, ela é doida por essa literatura policial, assim, é uma coisa que tem gente que gosta mesmo, né? Rapaz, eu sou um apaixonado por literatura policial, certo? Tanto o que eles chamam da literatura policial inglesa, certo? Como da literatura policial americana, que é esses romances policiais cuja atmosfera é às vezes mais importante para o contexto do que quem cometeu o crime, desvendar aquele mistério, certo? É mais um mundo, sei lá, de policiais durões, de fêmeas fatais. Então você passa a viver esse mundo. O inglês não, o inglês é aquela charada. Aconteceu um crime e lá vai Poirot, o detetive de Agatha Christie, ou Miss Maple, tentar descobrir e você fica curioso. O que nada aconteceu, quem cometeu o crime. Eu adoro os dois. E o francês também, de Simenon, que mistura os dois. Tanto a atmosfera é importante, como a curiosidade de quem cometeu o crime. Eu adoro esse tipo de literatura. É uma literatura assim, que alguns criticam, não é uma literatura de altíssimo nível. Sim. Pelo contrário, é fantástica, porque a literatura tem que ser, como a literatura infantil atinge o público infantil, a literatura policial ela atinge um público que gosta. Daquele tipo de... Só voltando aos livros, eu vou lançar esses agora, essa semana, sim, mas aí eu fiz também 2, agrupando as minhas crônicas sobre filosofia, sim, que é uma área também que eu gosto muito. Eu já até fiz aqui
iniciei o doutorado em filosofia na UFRN, mas não tive como terminar porque eu acabei indo fazer o doutorado na Inglaterra, na área de direito, que para mim era uma oportunidade única. Aí eu agrupei em 2 livros, eu dei o nome deles, Novos Ensaios e Pequena Filosofia. Os Novos Ensaios são textos maiores e mais uma filosofia política ou do direito, e o Pequena Filosofia é mais filosofia geral, com textos menores, mais diretos, mais curtos, que é o segundo livro da coleção, que eu vou lançar dia 15 de setembro, se Deus quiser. Vai, se Deus Deus quiser. vai querer sim. Deus quiser. Pô, Marcelo, graças a Deus o futebol não pegou você e deixou você ir Não, pra esse lado. O meu forte mesmo era o futebol, é porque eu tive uma contusãozinha na juventude e aí não consegui. Você chegou a jogar bola lá, nessas idas suas lá pela... Você acredita que eu fui convidado mais de uma vez para jogar bola? Eu tenho um professor, aliás, eu considero ele meu professor, ele chama-se Damien Fitzpatrick. Ele era irlandês e era professor de línguas no King's College. Foi com quem eu fiz mais amizade, porque assim que eu cheguei lá na Inglaterra, eu fui estudar inglês, claro, né? Na própria universidade, ele dá um curso lá de imersão para você conseguir fazer o doutorado. O cara é apaixonado por futebol. Ele tem um site, tem um podcast, ele tem páginas no Twitter, no Instagram, para ensinar o inglês através do futebol. Caramba, que legal. É bem interessante. Acho que chama-se Language alguma coisa. É o inglês através do futebol. Nossa. Certo? E ele é torcedor do Tottenham. E eu fui para muito jogo com ele. Inclusive, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele veio com os amigos dele, e eu hospedei eles na minha casa, para eles assistirem a Copa do Mundo aqui, né? Copa do Mundo foi em 2014, a do Brasil eu tinha acabado de terminar o doutorado e tal. E eles me chamaram, ele me chamou algumas vezes para bater uma peladinha. Aí você pergunta por que eu não fui. Se eu quebrasse uma perna lá, se eu tivesse uma contusão, eu não tinha nem quem tomar conta de mim, certo? É assim, coisa de viagem. Eu não viajo para surfar, eu não viajo para esquiar, eu não viajo para fazer essas coisas, porque você tem um tempinho concentrado. Se você tiver uma contusão, até andar de bicicleta, que é uma coisa lúdica dentro das cidades, eu evito às vezes. É mesmo, uma queda já. Uma queda. Então, eu gosto muito de jogar futebol, mas eu não jogava lá. Por isso, porque eu tinha medo de ter uma contusão ali no meio de uma pelada e... Então você acabou não mostrando seu futebol a nível internacional. Acabei sem mostrar o meu futebol clássico e eficiente. A flecha branca da pelada. Boa, rapaz, ele fala aqui, mas o homem de vez em quando faz uns golaços. Eu não sei como é essa habilidade, né? Ele bate pra cá, a bola ia ser pra cá, ela vai lá no ângulo. Acaba entrando no ângulo. E acaba entrando. Irmão, obrigado, viu, por você ter vindo. Foi um papo bem legal. Parabéns, né, pela sua inteligência de estar dedicado hoje a deixar essas obras aí para o resto, né? Pra eternidade. Eu que agradeço, Goiano. Foi muito bom, divertido, um papo agradável e, assim... Eu acho que se a gente puder tentar dividir um pouco do que a gente tem de conhecimento com as outras pessoas, é muito bom. Só uma informação que eu esqueci de dizer. Toda a renda com a venda dos livros, eu vou destinar a instituições beneficentes. Bacana. Então, lá na Academia de Letras, já vai estar o Pix lá de algumas instituições. Legal. Juvino Barreto, lá da Vovozinha... instituições que também tomam conta de animais, que eu gosto muito, moradores de rua e os seus cães, senhores patas, o grupo Reviver de mulheres com câncer. Eu vou já deixar o Pix lá deles. Vai direto para eles. E você já faz a compra direto para eles. Massa. Quem quiser também, eu vou deixar a minha conta lá, tal. Quem quiser pagar em dinheiro, passar no cartão, também esse valor eu vou reverter tudo. Eu já tinha feito isso nos outros livros. Legal. E eu vou fazer isso agora também, certo? É uma forma... Diz meu pai que eu estou pagando meu fiéis, certo? Ele disse, olha, os seus estudos, aí você faz uma contribuição aí. Muito bacana. Parabéns, certo, Marcelo. E isso eu então, vibro muito com essa aí que você faz. Quem puder, assim, saiba que adquire o livro porque, sei lá, gosta do autor, adquire o livro porque gosta da literatura, mas também adquire o livro porque está fazendo uma doação. E essas instituições vivem precisando de ajuda. Precisam. E as mais carentes são as que o valor pequeno faz uma diferença maior. Certo? Faz uma diferença maior. Parabéns, meu amigo. Show de bola, viu?
Olha aí, ó, mais Simbora. mais um tubarão desse aí, ó, que eu tenho uma parceria na quarta-feira, a gente se Simbora. encontra sempre lá no Aeroclube e agora consegui gravar. Não quis puxar o assunto aí, que a galera da Pelada vai falar, rapaz, não puxar o assunto da política, mas deixa pro outro momento, que a gente vai convidar o Juju, nosso famoso Juliano. Juju. Juliano Porciúncula, vamos convidar aqui fazer um debate sobre política, hein? Quem sabe. Valeu, meus amigos, curta aí, comenta, manda direct aí, que é com vocês que a gente acaba fazendo essa conexão, trazendo esse conteúdo tão bacana. Um abraço, até a próxima, valeu. Show.